Olá, meus amigos e meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz. É sempre com muita alegria que aqui estamos para esse nosso encontro semanal, reforçando a orientação da espiritualidade com relação à importância desse momento do culto do Evangelho no Lar, um momento de reunião familiar, para a oração e para a reflexão em torno dos ensinamentos do Mestre Jesus. A espiritualidade tem nos dito que é uma necessidade cada vez maior das orações, do estudo da mensagem do Cristo, porque a humanidade está cada vez mais necessitada desse alimento espiritual. Então, vocês podem inclusive acompanhar a leitura pelo livro Vinha de Luz e pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Não esquecer a água fluidificada, que será com certeza fluidificada pelos guias espirituais. Então vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em nome de Deus nosso Pai, em vosso nome, trazendo os nossos corações desejosos de compreender os vossos ensinamentos e principalmente de vivenciá-los. Dai-nos, portanto, a vossa bênção, nos fortificando, nos fortalecendo, para que essa vivência seja o nosso propósito de vida, a fim de que venhamos a vencer nossas más inclinações e caminhar na direção da vida plena. Que a vossa bênção de infinito amor e bondade venha sobre nós, agora e sempre, que assim seja. Bem, a leitura inicial, preparatória, o livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Estejamos certos. Porei minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 16. As instituições humanas vivem cheias de códigos e escrituras. Os templos permanecem repletos de pregações. Os núcleos de natureza religiosa alinham inúmeros compêndios doutrinários. O Evangelho, entretanto, não oculta os propósitos do Senhor. Toda a movimentação de páginas rasgáveis, portadoras de vocabulário restrito, representa a fase de preparo espiritual, porque o objetivo de Jesus é inscrever os seus ensinamentos em nossos corações e inteligências. Podemos aderir de modo intelectual aos mais variados programas religiosos, navegarmos a pleno mar da filosofia e da cultura meramente verbalistas, com certo proveito à nossa posição individual, diante do propósito, mas diante do Senhor, o problema fundamental de nosso espírito é a transformação para o bem, com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos. O Mestre escreverá nas páginas vivas de nossa alma os seus estatutos divinos. Tenhamos disso a certeza, e não estejamos menos convencidos de que, às vezes, por acréscimo de misericórdia, nos conferirá os preciosos recursos para que lavemos nosso livro íntimo com a água das lágrimas, eliminando os resíduos desse trabalho com o fogo purificador do sofrimento. Hoje ainda estamos com as reflexões em torno do 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das aflições humanas. Bem-aventurados os aflitos.
Hoje estaremos com as duas reflexões sobre o item 20. A felicidade não é deste mundo. Esta assertiva, ela está no livro bíblico, o livro Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. E nós sabemos, segundo reflexões reflexões trazidas pela doutrina espírita, que o estado da Terra ainda é um estado de provas e expiações, em um processo de regeneração. Esse processo é um processo gradual e onde o nosso planeta oferece momentos em que se alternam alegrias e tristezas, sorrisos e lágrimas, sucessos e fracassos, o amor e o ódio. Eles se alternam, e exatamente porque o planeta, a Terra, não tem ainda as condições essenciais para oferecer a todos nós uma vida de felicidades, uma vida, pelo menos de uma felicidade que nos seja possível, né? A nossa felicidade ainda está em certos momentos apenas, momentos transitórios. E sabemos que nem a fortuna, nem o poder, e nem a juventude e a beleza, eles trazem a felicidade tão almejada, tão desejada. Basta olhar a vida dos famosos, né? Pessoas jovens, bonitas, bem-sucedidas, riquíssimas, mas que têm as suas dificuldades. Ansiedade, depressão, pânico, síndrome do pânico, conflitos familiares, conflitos de relacionamentos, ou seja, todos com as suas dificuldades, com as suas aflições. E basta lembrar o que Lady Gaga, essa grande atriz e cantora, disse em um tempo desse. Ela disse que passou um período que toda manhã ao acordar ela tinha vontade de se matar. E quando olhava para o piano dela, tinha vontade de destruí-lo, porque o piano era um instrumento exatamente de trabalho dela, um dos instrumentos de trabalho dela. E isso era uma forma que ela, na verdade, talvez quisesse se libertar do peso da fama, né? Das exigências que o sucesso traz. Isso por que seria, né? A gente sabe que nós somos um ser integral, que não vai só se sentir feliz com as realizações materiais. Mas há quem pense que só poderá ser feliz quando os seus problemas se acabarem, as suas aflições, a dor e o sofrimento. E isso é uma utopia. Nós sabemos que é uma utopia. A gente pode até olhar para o vizinho e achar que ele é extremamente feliz. Dentro da nossa ótica, a gente está vendo a aparência. Mas com certeza ele tem os seus problemas, ele tem as suas dificuldades. É da mesma forma quando a gente escuta alguém dizer: eu só vou estar bem, feliz, quando eu tiver a casa dos meus sonhos. Aí adquire a casa dos seus sonhos, depois do período de empolgação, volta tudo de novo, todas as suas dificuldades de novo. É a casa dos seus sonhos, viver num condomínio na praia, mudar de carro, ter sucesso, ter status social. E isso é uma ilusão. Porque qualquer que seja a situação em que nos encontramos, nós teremos o nosso momento, vamos assim dizer, de riqueza, o nosso momento de miséria e o nosso quinhão de dor e de sofrimento. Aquilo que a gente olha para o outro e acha que está tudo bem, ele está muito feliz,
é felicidade total, mas na vida cotidiana todos têm as suas dificuldades, todos têm os seus momentos de dor, têm o seu sofrimento. A pessoa pode até passar um período, meses, em plena satisfação, mas depois isso passa, isso se vai escoando e a realidade nossa de cada dia volta, com certeza. Então, a espiritualidade nos faz essas reflexões e nos convida exatamente a termos esse entendimento do sentido e significado da vida. A vida terrena é feita de altos e baixos. E o que vai nos dar uma alegria, uma felicidade, é nós olharmos com esse olhar para a vida nossa e valorizar o que temos, valorizarmos as nossas conquistas e buscarmos o quê? E buscarmos um crescimento espiritual. A felicidade não é deste mundo ainda. Ela existe nos planetas, nos mundos ditosos, felizes, mas nós estamos ainda muito longe e precisamos de todo o empenho para alcançarmos esta condição, porque o mundo, a Terra, ela é feita dos homens. Todos nós construímos o mundo, a humanidade, a Terra é construída pela humanidade. Se ainda está tão longe essa felicidade, é porque falta o entendimento, o empenho de cada um, principalmente dos governantes. Por quê? Porque quando se está no poder, os interesses são outros. Ninguém volta para a maioria, não se volta para o bem-estar da população, principalmente dos menos favorecidos, daqueles que estão a pagar pesados tributos e outras existências. Mas a felicidade, ela pode ser construída. Nós podemos construir essa felicidade. E essa felicidade, ela é construída a partir exatamente do nosso posicionamento. Do nosso posicionamento cotidiano. Da busca pelo entendimento, do que representa a vida terrena. Porque Jesus já disse, nós já vimos, que o meu reino não é deste mundo. Quer dizer, o reino de Deus é um reino que está além dos limites da terra. Se o reino de Deus não é deste mundo, quer dizer, se o reino de Jesus não é deste mundo, com certeza a felicidade ainda não é deste mundo. Os Espíritos dizem que isso não quer dizer que a terra esteja condenada para ser um reduto de dor e sofrimento, para ser um presídio, vamos assim dizer. Não. Tudo está em evolução. Nós já saímos do estado primitivo, já progredimos, já estamos na transição para um planeta de regeneração. Isso significa que nós chegaremos à condição mais elevada, porque o progresso, a lei do progresso, ela faz parte, é uma lei divina, ela faz parte exatamente da nossa existência, da nossa vida. Tudo está progredindo. Se a marcha do progresso ela está lenta, é porque nós estamos lentos. Podemos até ter crescido materialmente, do ponto de vista material, do ponto de vista da tecnologia,
mas moralmente não. Vocês vejam, ou vocês não, vejamos que nós estamos num processo doloroso de uma pandemia. Mas com essa pandemia, que Deus permitiu como resultado exatamente da nossa condição moral, Deus permitiu exatamente com o objetivo de incentivar o progresso. Vejamos que quanto avanço já se teve no aspecto das pesquisas. A ciência avançou, assim como esse momento despertou a fé de alguns, nesse momento despertou a solidariedade, nada é por acaso. E nesse momento também, muitos têm se revelado ainda por demais imperfeitos, que se aproveitam do momento para explorar o seu semelhante, para divulgar notícias falsas, levando pânico e pavor às pessoas. Então, cada um se mostra conforme a sua condição moral e espiritual. Então, a felicidade poderá sim ser desse mundo, apesar de toda essa turbulência que nós vivemos. A felicidade como resultado de um estado de espírito. A felicidade como sendo uma construção interior. E para isso, nós temos aí as orientações da espiritualidade, mostrando, inclusive a leitura preparatória de hoje nos falou disso. Muitas vezes desperdiçamos os momentos de evolução, os momentos de crescimento, de reequilíbrio. Vale salientar que a espiritualidade, ela nos conduz a essa reflexão em torno do sentido, do significado da vida. Por que é que eu estou vivendo tantas aflições, tantas dificuldades? Nos mostra que devemos olhar para o nosso lado e ver que tem tantos irmãos em um sofrimento muito mais latente. Chico diz que quando ele dizia, disse que quando ele estava muito mal, assim, deprimido, triste, Emmanuel chegava e dizia para ele ir para a periferia da cidade, onde tinha muita miséria, onde tinha muitas dores e sofrimentos, para que ele visse exatamente a paisagem do sofrimento dos seus semelhantes. E ele disse que se renovava, porque via que ele tinha muito, ele tinha muito a agradecer, enquanto tantos estavam numa situação tão dolorosa. E isso pode ocorrer conosco, quando a gente está numa aflição muito grande, a gente ter esse olhar de compaixão pelo nosso próximo. Quem vai a um hospital onde pacientes de câncer, por exemplo, são tratados, você vê o seu desespero porque está com um ente querido ali naquele tratamento, aí você olha e vê tantas outras com um problema tão mais sério, mais jovens, às vezes um arrimo de família. Você tem, por exemplo, condições, porque tem um carro para levar aquele seu paciente, depois retornar para casa, e você de repente vê que tem outros que precisam, depois daquela sessão de quimioterapia ou radioterapia, para uma fila de ônibus.
Então, a vida, ela é esse palco de aprendizado, esse palco de construção. E construir a felicidade está em nossas mãos. A ausência de conflitos, de aflições, nós não vamos esperar para chegarmos à felicidade, porque não vai acontecer. Mas sim a forma como a gente olha a aflição, olhando essa aflição como algo passageiro, como algo que é necessário, se lembrando de Jesus, nas suas aflições terrenas, no seu caminhar entre tantos desventurados. Então, é uma construção interior, gradual, que nós devemos buscar, cientes de que um horizonte de glórias nos aguarda. Vamos fazer a nossa prece. Pedir que as bênçãos do Mestre Jesus venham sobre nós, nos envolvendo, que elas sejam derramadas sobre todos que se encontram aqui sintonizados, conectados nesse momento. Que essa energia seja um bálsamo para as nossas aflições, renovando a cada um de nós para o enfrentamento de tantos desafios. Pai nosso que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas, vindo a cada um de nós o vosso reino de amor e sabedoria, para que assim a vossa vontade se cumpra aqui na terra em todos os ciclos espirituais. Pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações. Livra-nos de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Encerramos o nosso culto do Evangelho no Lar de hoje, desejando a todos uma semana de paz, saúde e harmonia. Até breve.